E aí, aqui é o Node, imagine só. Criados a partir da junção de terra e rocha, os Trolls surgiram das profundezas das montanhas milhares de anos atrás e conviveram em harmonia lado a lado com os humanos durante muito tempo. No entanto, quando uma nova ordem mundial tomou conta da Europa, as coisas começaram a mudar. Na Noruega, um novo rei, conhecido como Santo Olavo, recebeu a missão de cristianizar o país, e segundo a nova crença, não havia espaço para seres tão primitivos na Terra. Por meio de uma expedição nas florestas, Olavo conseguiu arrastar os Trolls para fora das montanhas e os expôs ao sol. Ao entrar em contato com a luz solar, essas criaturas foram transformadas em pedra e varridas do planeta. Desde criança, Nora ouvia essas histórias de seu pai e cresceu acreditando que os Trolls realmente existiram. Porém, com o tempo, ela chegou à conclusão de que tudo aquilo não passava de histórias fantasiosas. 30 anos depois, Nora tem sua cabana invadida por um agente do governo e ataca o invasor, mas logo consegue reconhecer a voz dele e percebe que está diante de Anders Isaacsen, um antigo colega de trabalho. Após verificar que Nora está envolvida com um novo projeto, o homem a convida para realizar um trabalho para o governo. Na última vez que se viram, eles trabalharam na mesma equipe para capturar um Troll que estava solta nas montanhas da Noruega, e depois de ver o que o governo decidiu fazer com ele, Nora decidiu abandonar o projeto. No entanto, dessa vez, os agentes descobriram a existência de um Troll ainda maior e mais ameaçador do que o primeiro, e para honrar a memória e o trabalho de seu pai, Nora decide ajudar. Enquanto está no helicóptero sendo transportada para as montanhas, a mulher assina um acordo de confidencialidade, pois não pode falar publicamente sobre a missão que está prestes a realizar. Ao chegar a Vemork, Nora encontra os professores Miller e Valen e é levada para conhecer o Troll que eles ajudaram a capturar. Em homenagem aos Trolls primordiais da mitologia, os cientistas decidiram chamá-lo de Jotun e instalaram luzes UV ao redor da instalação para transformá-lo em pedra em instantes caso ele acorde. De repente, a doutora Maia aparece e se apresenta como líder daquele projeto. A mulher é doutora em biologia evolucionista e está à frente da pesquisa há 2 anos. Segundo ela, Jotun não está morto, mas sim hibernando, pois foram detectados batimentos cardíacos em seu corpo. Como sua pulsação está baixa, ele permanece inconsciente, o que permitiu que fossem feitos vários estudos. Após uma extensa análise de DNA, os cientistas chegaram à conclusão de que os Trolls estão mais próximos de uma árvore do que dos humanos. Antes de iniciar os trabalhos, Anders leva Nora ao encontro de Lizzie e revela que eles estão esperando um bebê. Ao receber a notícia, a mulher fica surpresa, pois não tinha ideia de que seus antigos colegas haviam se casado. Em seguida, Anders revela que sua equipe conseguiu recuperar vários documentos antigos que citam a existência dos Trolls, e dentre eles está a Lei do Troll, de Santo Olavo. O documento está incompleto, pois um dos pedaços da folha foi perdido. Porém, ainda assim, está bem evidente a intenção de Santo Olavo com aquela lei, pois no documento diz que os Trolls devem ser expulsos da Terra. Ao ler o documento, Nora percebe que as histórias de seu pai sempre estiveram certas e decide dar uma olhada naquele gigante mais de perto. Após tocá-lo, a mulher começa a cantarolar uma música antiga e a pulsação de Jotun começa a aumentar. De repente, sem que ninguém estivesse esperando, o Troll abre os olhos e Nora fica paralisada enquanto observa. Ao presenciar o despertar da criatura, os cientistas preparam as luzes UV para transformá-lo em pedra novamente, antes que Jotun consiga se libertar das correntes. No entanto, na tentativa de impedir que seu espécime seja destruído, Maia derrama água na mesa de comando e causa um curto-circuito que impede que as luzes sejam acesas. Nesse instante, Nora corre para o elevador e todos os funcionários começam a se mobilizar para abandonar a instalação. Graças à sua impressionante força, Jotun consegue se libertar das correntes e acidentalmente destrói o elevador. Por sorte, mesmo após a queda, Nora consegue sobreviver e Anders a ajuda a se libertar. Nessa hora, eles veem o Dr. Valen ser esmagado pelo Troll e usam um atalho para escapar daquele bunker. Ao chegar do lado de fora, a equipe vê Jotun destruindo as paredes da instalação e percebe que ele conseguiu se libertar. Ao sentir a neve caindo sobre sua pele, o gigante percebe que está em seu ambiente de origem e caminha em direção à floresta. Horas depois, o Major Chris e seus homens aparecem para levar a equipe ao encontro do primeiro-ministro Brinchman. Durante a reunião, os cientistas são informados sobre a decisão do governo, que irá eliminar o Troll para garantir a segurança dos noruegueses
e Nora é obrigada a ver o mesmo erro se repetir sem poder fazer nada a respeito. Após alguns minutos de reflexão, a mulher decide tomar alguma atitude e convida Anders para acompanhá-la em uma aventura. Depois de convencer Chris a levá-la na missão de captura, Nora e seu parceiro embarcam em um helicóptero militar equipado com luzes UV e Maya decide acompanhá-los. Naquela noite, uma multidão de jovens noruegueses está se divertindo em uma festa de música eletrônica, quando de repente o chão começa a tremer e um monstro destrói o teto. Ao ver a criatura invadindo o espaço reservado para o evento, os jovens começam a gravar, pois mal conseguem acreditar no que está acontecendo. No entanto, quando Jotun estica o braço para capturá-los, todo mundo entra em pânico e começa a procurar por uma rota de fuga. Durante a confusão, algumas pessoas acabam sendo devoradas, mas Chris e sua equipe chegam bem na hora para conter o ataque. Após se aproximar, o Major liga todas as luzes de sua aeronave com o objetivo de fritar aquele troll, mas para a surpresa de todos, Jotun consegue resistir às tentativas dos humanos de transformá-lo em pedra e decide revidar o ataque. Quando percebe que sua aeronave sofreu danos irreparáveis, Amir entra em contato com seu amigo e afirma que foi uma honra servir ao lado dele. Depois de presenciar a perda de seu companheiro, Chris considera a ideia de enfrentar seu inimigo em uma batalha de tudo ou nada, mas quando percebe que colocará a vida de outras pessoas em perigo, ele decide recuar. Nesse momento, o homem é obrigado a ver Jotun ir embora, sem poder fazer nada para impedi-lo, e na manhã seguinte, acompanha a equipe de Nora até as montanhas Dovra, para visitar a antiga prisão do Rei Troll. Enquanto isso, no Vale Godbrand, Lars e seu cachorro sentem a terra começar a tremer e avistam um troll se aproximando. Ao ver o idoso, a criatura não faz a menor questão de desviar seu caminho e passa por cima da casa de Lars. Quando finalmente consegue chegar ao seu destino, Nora conta que aquele lugar foi construído por cristãos, como uma armadilha para o Rei Troll. Na tentativa de se livrar dele, os humanos capturaram o jovem príncipe para servir como isca, e quando apareceu para buscar o seu filho, o Rei Troll foi pego na armadilha. No entanto, as lendas dizem que o Rei Troll sobreviveu, e 3 anos depois ele conseguiu escapar sem o seu filho. Segundo Nora, não se sabe se essa história é verdadeira, pois os ossos do jovem príncipe nunca foram encontrados. Enquanto está parada olhando para um penhasco, a equipe vê uma parte do paredão de pedras adquirir vida, e descobre que é bem ali que o príncipe esteve escondido durante todos esses anos. Ao se aproximar dele, Nora percebe que está diante do filho do Rei da Montanha, e tenta demonstrar que não é uma ameaça para ele. Em poucos minutos, a mulher conquista a confiança do Troll e canta para ele a mesma música que fez Jotun despertar. Após apresentar seus amigos ao príncipe, Nora pede a ajuda dele para falar com Jotun e usa um sinalizador para atrair a atenção do Troll. Ao vê-la, a criatura se aproxima rapidamente e está pronta para atacar a humana quando de repente o príncipe aparece. Quando percebe que um de sua espécie pretende atacar a humana, o príncipe se coloca na frente dela, mas Jotun dá uma forte pisada no gelo, fazendo com que a superfície comece a rachar. Nesse momento, Nora percebe que está em perigo e tenta fugir, mas fica paralisada ao ver seu amigo afundar no lago congelado. Após se livrar do príncipe, Jotun caminha na direção dos humanos, que tentaram transformá-lo em pedra na noite anterior. Mas Chris ajuda a cientista a se levantar, e ambos conseguem chegar ao helicóptero a tempo. Durante a decolagem, a equipe quase é abatida, mas Jotun acaba errando o golpe, e Nora se sente culpada pelo que houve com o príncipe. Horas depois, Chris decide fazer uma parada para abastecer sua aeronave, e enquanto isso, os cientistas tentam entender o comportamento de Jotun. Após analisar as pegadas do Troll, Maya chega à conclusão de que ele está em processo de peregrinação para o norte do país, e Nora começa a suspeitar de que ele esteja a caminho de Trondheim, antigamente conhecida como Nidaros. Segundo ela, nas histórias de seu pai, Olavo foi o principal responsável pela destruição dos Trolls, e naquela época Nidaros era a capital da Noruega. Após unir essas informações, Nora descobre as reais intenções de Jotun e afirma que ele está se movendo em busca de vingança. Se nada for feito para parar aquela criatura, todos os habitantes do norte do país serão varridos da face da terra e pagarão o preço pelas ações de seus antepassados. Sendo assim, o grupo vai para Trondheim ao encontro de
Esther, e a mulher os acompanha até a Catedral de Nidaros, que foi construída entre 1070 e 1300. Segundo Esther, por meio daquela catedral que fica no coração da Noruega, a igreja governava o país com mão de ferro. Mesmo sem saber exatamente o motivo da visita, a mulher ajuda Nora e seus amigos a encontrar a tumba de Santo Olavo, cujo corpo foi enterrado no interior da igreja. Como conhece aquele lugar como a palma da mão, Esther leva os visitantes até as catacumbas para que eles possam vasculhar o local. A mulher conta que várias pessoas já enlouqueceram fuçando aquele lugar por anos, sem achar nada. Então Nora e seus amigos têm um grande desafio pela frente. No entanto, após poucos minutos de investigação, eles encontram uma câmara que Esther e várias outras pessoas acharam ser a tumba do rei, mas nunca conseguiram atravessar aquela parede. Enquanto aprecia aquelas pinturas, Anders acaba removendo uma pedra que estava solta da parede, e Esther se surpreende com a descoberta. A mulher afirma que aqueles buracos representam as feridas de Olavo, que foram causadas por Thorhand em uma batalha feroz. Ao ver aqueles buracos na parede, Nora pega uma tocha de madeira para encaixar lá dentro e descobre o segredo para movimentar a parede. Com a ajuda de Anders, ela consegue girar o portão de concreto e abrir a passagem que leva até a tumba. Assim que a tampa é removida, todos têm a confirmação de que aquele é o corpo do antigo rei, e Esther se emociona ao vê-lo pela primeira vez depois de tantos anos de procura. Quando olha para Bayazin, a espada que foi enterrada junto com o rei, a mulher nota que a lâmina permanece intacta, mesmo depois de centenas de anos, e Chris afirma que isso aconteceu porque aquela espada é feita de prata. Segundo o Major, esse metal não é um dos melhores para a confecção de armas, mas o lado positivo é que ele não enferruja e por isso continua brilhante. Ao vasculhar os bolsos do rei, Nora encontra a outra metade que faltava do documento que contém a lei do Troll, e Anders imediatamente liga para sua esposa para compartilhar a descoberta. Com a ajuda de Lizzie, a equipe consegue escanear a página e finalmente podem ler o documento completo. Nesse instante, os cientistas percebem que sua interpretação estava errada, pois Olavo, durante seu reinado, decretou que os Trolls não deveriam ser expulsos daquela terra. Na tentativa de corrigir as injustiças que cometeu contra aquelas criaturas, o rei cedeu a região de Jotunheim para que elas pudessem ter o próprio lar. Ao descobrir a verdade, Nora chega à conclusão de que Olavo foi eliminado pela própria igreja, pois os religiosos da época queriam eliminar os Trolls, e a única forma de fazer isso seria passando por cima das leis do rei. Nessa hora, a cientista percebe que Jotun não pretende se vingar de Olavo, mas sim de todos os noruegueses que traíram o seu rei. Naquela manhã, todos os noticiários anunciam a tragédia causada pelo Troll, que tirou a vida de inúmeras pessoas. Vídeos mostrando a imagem da criatura viralizaram em todas as redes sociais, e as imagens impactaram os telespectadores, que estão com medo de sair de suas casas. Quando descobre que o monstro está a caminho de Trondheim, o primeiro-ministro decide marcar uma coletiva de imprensa, onde afirma que seus subordinados estão fazendo o possível para evacuar toda a população, pois a cidade está perdida. Sob ordens do general, Chris se prepara para deixar a cidade com sua equipe, pois o inimigo chegará em Trondheim em cerca de 2 horas. No entanto, antes de chegar ao helicóptero, Nora e seus amigos percebem que se Trondheim cair, todo o país será destruído, então eles decidem permanecer e lutar. O próximo passo é descobrir que tipo de armas são eficazes contra os Trolls, e Anders afirma que os sinos da igreja podem ser usados para atrasá-lo. Ao ler o antigo diário de seu pai, onde ele reuniu informações sobre os Trolls, Nora descobre que a Bayazin foi usada durante muitos anos para combater aqueles monstros. Nesse instante, Chris se manifesta dizendo que a única vantagem da prata é o fato de não corroer, então Nora decide fazer um teste. A mulher molha uma adaga de prata em água benta e usa a lâmina para cortar o fragmento que guardou consigo nos últimos anos. Ao fazer isso, ela vê o pedaço de terra se partir ao meio com facilidade e percebe que a única forma de matar um Troll é com o auxílio de água benta. No entanto, para derrotar Jotun, a equipe precisará da ajuda de mais pessoas, então Maia decide pedir a ajuda dos moradores para lutar.
Restam poucas pessoas na cidade, pois a grande maioria já foi evacuada, mas mesmo assim aqueles que ficaram decidem se juntar à batalha. Com a ajuda dos militares que estão na cidade, Chris constrói armadilhas para dar um fim no inimigo e esvaziam todo o estoque de água benta da catedral. Minutos depois, quando todos os soldados já estão apostos na frente da catedral para dar início à guerra que está por vir, Jotun chega à cidade e seus passos estremecem tudo ao redor. Após destruir um edifício próximo à igreja, o Troll fica atordoado com o som dos sinos, e enquanto o monstro cobre os ouvidos, Chris ordena que seus homens iniciem os disparos. Na tentativa de interromper o ataque, Jotun arranca uma árvore com as raízes e tudo, e arremessa na torre do sino. Por sorte, Esther e Anders conseguem escapar a tempo antes que o sino caísse sobre suas cabeças, e o Troll avança na direção de seus inimigos. Quando vê seus aliados em perigo, Chris ordena que eles recuem e aguarda pacientemente a aproximação de Jotun. Assim que o monstro se aproxima da barreira, o Major aciona as bombas e causa a explosão dos galões, mas a água benta não é suficiente para eliminar Jotun. Ao perceber que seu plano foi um fracasso, Nora e seus amigos decidem fugir, mas de repente escutam o rugido do príncipe e percebem que ele ainda está vivo. Quando sente a presença de outro Troll se aproximando, Jotun interrompe a perseguição e parte para cima de seu maior oponente. O problema é que Jotun é maior, mais velho e mais experiente em batalha, então o príncipe não tem a menor chance naquela luta. Preocupada com o que pode acontecer com seu amigo, Nora decide intervir, e Maia afirma que a única forma de parar o grandalhão é inserindo água benta no corpo dele. Em poucos minutos de batalha, o príncipe começa a perder suas forças e percebe que está diante de um oponente invencível. Quando percebe que resta apenas uma última bomba, Anders decide sobrevoar o lago de helicóptero para tentar jogar o galão na boca da criatura. Enquanto isso, Nora começa a atirar em Jotun na tentativa de distraí-lo, para que ele deixe de atacar o príncipe. Depois de pegar uma arma, Maia decide se juntar à sua amiga, enquanto Chris sobrevoa o campo de batalha. Durante o trajeto, eles quase perdem o galão, mas Anders consegue recuperá-lo. O problema é que ele acabou deixando o detonador cair, e agora a única solução é explodir aquela bomba manualmente. Nesse momento, Chris entrega para seu amigo uma granada de mão e diz que o pino precisa ser puxado segundos antes da bomba cair na boca do monstro. Depois de alguns minutos tendo a cabeça pisoteada e sem conseguir respirar, o príncipe para de se mexer, e Nora chega à conclusão de que ele se afogou. Ao ver Jotun caminhando em sua direção, Maia foge, mas Nora decide continuar atirando, pois não quer abandonar seu amigo outra vez. Quando a mulher estava prestes a ser esmagada, o helicóptero se aproxima e Anders faz uma ligação para sua esposa. Ele está decidido a fazer o que for necessário para salvar seu país e garantir que seu filho tenha a chance de viver em um lugar seguro. No entanto, para isso, Anders terá que se sacrificar, então entra em contato com Lizzie para se despedir. Depois de falar com sua mulher pela última vez, o cientista abraça o galão e pula na boca do monstro. Durante a queda, Anders remove o pino da granada e segundos depois uma explosão acontece no interior de Jotun. Imediatamente, a água benta se espalha pelo corpo do Troll e ele começa a se desintegrar. Ao ver seu inimigo enfraquecido, o príncipe se levanta do fundo do lago e arranca o coração de Jotun com as próprias mãos. Nesse instante, o corpo da criatura começa a se desintegrar e ele finalmente é derrotado. Aliviada por saber que seu país está a salvo, Nora começa a chorar e lamentar profundamente a morte de Anders, que sacrificou a sua vida para que milhões de noruegueses, inclusive seu filho, pudessem ter um futuro. Meses depois, Leonard nasce e Lizzie conta com o apoio de seus amigos para dar a ele a melhor vida possível. Após completar sua missão, Nora retorna para o seu chalé isolado nas montanhas e vez ou outra recebe a visita de seu amigo Troll. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!